E aí, pessoal, mais um ano que começa, tá? Na nossa grande disseminação do conhecimento, após o carnaval, férias, e nós aqui com os nossos convidados e participantes de cedo. Fala aí, Vinícius, como é que estão as coisas aí? Tudo beleza? Esse retorno do carnaval, muito samba no pé? Pois é, né? O bloquinho dos fica em casa, né? Que são a Depois, maioria. depois do fechamento do ano, início movimentado, festejos e samba, vão começar a trabalhar, né? Isso, e nós, com o nosso convidado aí, o maior gerador de conteúdo aí, ó, Luciano Dornelles, professor Bom Luciano, como é dia. que tá aí? Também saiu muito na escola de samba, Luciano? Ô, na vira-vira. Vira, vira. Vira pro lado, vira pro outro. O pessoal realmente aqui é pouco de escola de samba e todos conhecem, todos têm uma volta, mas realmente, até antes nós estávamos conversando um pouquinho de onde veio a ideia brasileira cultural, né? Que o Brasil para em dezembro, então fica dezembro, janeiro e fevereiro de férias e só volta em março. O que não é um fato, mas todo mundo concorda em falar isso, e realmente há uma redução em 3 meses de movimento em tudo, exceto praia, tá? O movimento É. realmente se reduz muito, tá? Na verdade, eu acho que é uma cultura nossa de ir para as praias, de aproveitar esses 3 meses de verão. Bom, então agora, iniciando o ano aí, novidades, terminando o ano passado com visualização, muito material produzido, até tendo, assim, a gente teve, né, mais de 120 publicações, Luciano e Vinícius, tá? Isso é bacana, mais de 60, agora não sei se foi 60 mil visualizações, tá, no geral. Isso é bom, porque significa que tem gente acompanhando, tá, nos canais. Claro, isso distribuído em tudo quanto é canal, isso foi muito bacana. Tema, aí depois a gente vai, mas falando um pouquinho mais para frente, é que o tema desse ano é a gente trabalhar o impacto do uso da tecnologia artificial na vida das pessoas e negócios. Dentro desse mesmo tema, a gente vai ver como podemos evoluir e qualificar o que a gente terminou o ano passado falando, aqui é um parênteses, que é a inteligência natural, em relação às profissões para utilizar as tecnologias para a otimização e eficiência do nosso serviço. Tanto que a gente provavelmente esse ano aí vai ter 2 séries, a gente vai retomar isso. E como eu disse, terminando o ano passado, então, fizemos um livro, né, Lu? Tivemos um livro aí muito bacana. Deixa eu postar aqui. Deixa eu botar a capinha aqui, ó, a capinha do livro que a gente lançou, que o Luciano fez, que foi o fechamento Um livro do com o nosso. tema de inteligência artificial e a capa foi feita por uma inteligência artificial. Pô, isso é que é interessante, né? A capa feita por inteligência artificial, né? E tem um comentário que foi que a gente terminou, que é a ideia de trabalhar esse ano, é que as profissões elas vão evoluir, tá, pessoal? É isso que a gente vai tratar aí esse ano, é dar uma perspectiva, falar um pouco dessa desilusão aí que aconteceu, mas é dizer que tem um futuro, os humanos vão continuar aí na sua batalha do dia a dia. Isso é uma coisa que realmente, né, Luciano? Esse ano a gente quer tratar, que é a inteligência natural, e como a gente pode fazer, como a gente disse, como isso vai impactar nas vidas das pessoas, como as profissões vão melhorar. Esse tema, a arena do Grêmio que temos ali em Porto Alegre, tinha uma reclamação de que o teto da arena estava muito sujo. Só que também que é perigoso para pessoas subirem lá e limpar. Pois vai ser contratada uma empresa que vai fazer a limpeza com robôs autônomos. Cara, show! Mas é claro que um humano vai Ah, ter que sim. programar como é que vai ser Não, e supervisionar o a robô. Vai ter que movimentação, supervisionar. supervisão, Isso. exatamente. Tem Então até aí de já é a ministrar. Alguém aplicação, sempre né? vai ter que ligar o botão, né? É, Isso, Ligar ele até no pode desligar mínimo. sozinho, mas alguém vai precisar ligar o botão. Isso, dar os comandos. Isso é o que a gente vai. Boa, bem legal isso aí, que é uma coisa prática que está acontecendo. O ser humano ele vai ser substituído, isso a gente sempre trabalhou, naquilo que foi de inteligência artificial. Mas naquilo que é de inteligência natural, aquilo que é do humano mesmo, não. O humano tem muita interação para fazer, muitas coisas para construir no universo, muitas coisas para evoluir. Aí é isso que a gente vai tratar um pouquinho. Tanto que, do aqui para frente, esse ano, né, falando disso, a ideia. Então a gente terminou falando disso, esse ano a gente começa, então, como é que eu vou dizer assim, nessa linha,
a gente vai ter vários encontros esse ano, tá, do DNA digital ao longo do ano, que é a sensibilização para esse novo mundo, aonde todos os empreendedores, aonde a ideia é uma qualificação empreendedora e uma profissionalização. Isso vai ser ao longo do ano, que vai estar ligado diretamente com os nossos trabalhos aqui, com as coisas que a gente está fazendo, que é essa transformação digital e que é essa lida. Então, aqui a gente vai ter no Rio Grande do Sul, né, no caso, esses encontros, tá? Serão mais de 12, 13 encontros, justamente falando disso, Luciano. Como aproveitar isso que tu trouxe agora? Como aproveitar essa... Pô, eu posso ter os robôs trabalhando para mim, mas o que eu faço? Como é que eu me desenvolvo usando isso? Tá? E nessa linha também, a gente já tem, seguindo, né, aí, os novo livro e o lançamento do nosso querido professor Luciano, aí, que é interessante, que são receitas também, que a gente vai estar falando ao longo do ano. Vai ser agora, além de gestão do conhecimento, educação e tecnologia, a gente vai falar do quê? De receita. Não, estou brincando, vai ser, a gente vai tratar aí de filosofia. É uma inovação de aprendizagem. Conta um pouco para nós aí, como essa ideia. A ideia do livro surgiu exatamente dentro da sala de aula. Durante as aulas de fisiologia do exercício, eu sempre percebi que os alunos tinham muita dificuldade em conseguir absorver aquele conhecimento, enfim, porque é bastante denso. E aí eu comecei a usar uma metodologia que relacionava aquele conhecimento denso com coisas do dia a dia. E o mais próximo que eu encontrei do dia a dia dos alunos foi exatamente o estômago, né? Poxa, tu vai estudar o coração, tá, mas tu já comeu um coraçãozinho assado? Quem é que não gosta de um coraçãozinho assado, né? E aí eu comecei a pegar eles por esse calcanhar de Aquiles, digamos assim, e fui relacionando os conhecimentos da fisiologia com receitas culinárias. E daí foi surgindo esse livro. Eu demorei algum tempo construindo e editando esse livro, então agora ele ganhou uma versão final que vai finalmente estar disponível. Pela Viseu. E isso é bem bacana, então é bem rapidinho, como abertura do que a gente vai ter esse ano, né, Vinícius? A gente vai ter bastante coisa, né? Esse ano a gente está pensando em mudar um pouco o método de preparação do material, né? Ano passado a gente trabalhou com momentos ao vivo, né? Esse ano a gente vai tentar diferente, vamos preparar o material em gravação, como a gente está fazendo agora. Quem está olhando isso aqui já foi gravado, não é ao vivo, né? Então a gente está tentando preparar e ver como é que a qualidade vai dar esse ano. E com isso aí a gente já conseguiu, com essa situação, a gente já conseguiu até preparar um calendário já. Esse ano a gente está com a intenção de fazer 2 séries. Ano passado a gente trabalhou com uma série, com o professor puxando o tema da IA e o Jurassic Park, né? E esse ano a intenção é fazer 2 séries, uma no primeiro semestre e a outra no segundo. Na primeira, a gente o tema principal vai ser as profissões e como podemos evoluir usando as ferramentas de IA. No segundo semestre, o tema vai ser conversar com especialistas de profissões, apresentando como essas profissões interagem com a inteligência artificial, né? Isso aí é o que a gente está preparando para esse ano. E lá no finalzinho, para a gente ganhar do Papai Noel, a gente vai fazer o fechamento em novembro ali para todo mundo curtir o nosso... Aí sim nós vamos fazer uma apresentação ao vivo para ver se a gente ainda sabe fazer ao vivo, né? Já que a gente vai estar nessa malandragem esse ano de preparar, editar, botar, né? Deixar o vídeo em dia, né? E isso aí é o que a gente está preparando esse ano. Além de lembrar que todo esse material que foi apresentado aqui, falando no livro que o professor lançou no passado, que está através dos nossos artigos, lá tem link para aquisição com a editora. O novo livro, quando for lançado, nós vamos fazer a divulgação também, em paralelo com o que a gente estiver rodando. E todo esse material vai ter links na descrição para ter os apontamentos, quem tiver curiosidade ali buscar e fazer um fechamento desse conhecimento que a gente está trazendo, né? Isso é verdade. Nessa linha que o Vini falou, nosso grande editor aqui e administrador das páginas, o cara que faz toda a estrutura de publicação nossa, e teve essa ideia. Web Manager, e esse é o cara. Pode ver que ele muitas vezes fica quietinho aqui no vídeo, mas ele é o cara que cuida da nossa imagem aqui toda e das publicações, tá? Ele teve essa ideia e isso vai dar dinamismo para a gente conseguir publicar mais, dar maior qualidade na disseminação do conhecimento, como a gente falou, em gestão, tecnologia, educação,
que é o que a gente se propõe aqui. Notem que está tudo amarradinho. A ideia, então, esse ano é dar aquele ponto positivo, tentar levar para as pessoas para o ponto positivo do uso da inteligência artificial, um reposicionamento das pessoas, assim, ajudar nessa nova perspectiva filosófica de vida aí, que tem muito para nós fazer. Eu acho que isso é importante, assim, isso possibilita muita coisa e é o que a gente vai tratar esse ano, assim, tanto na área das empresas, na área, a gente quer trazer muitos especialistas, vai fazer muita gravação de especialistas para tentar trazer essas informações. No primeiro semestre, com a série, a gente vai tentar desmembrar esse novo mundo e dar para vocês perspectiva em tudo, desde professores, empresários, microempresários, tudo que a gente puder ajudar aqui, até na nossa parte aqui de tecnologia, coisa bem ampla, tá? Que a gente tem pensado aí, né, Luciano? Né? Isso é importante, porque, de repente, um dos maiores medos que os profissionais têm da inteligência artificial é que a inteligência artificial vai substituir o profissional. E isso não vai ocorrer. Claro que existem profissões que são realizadas por humanos, mas que deveriam já ser realizadas por máquina. Gosto muito do exemplo da calculadora. A calculadora é uma máquina. Antes de existir a máquina calculadora, quem é que fazia os cálculos? As pessoas. Tanto que claro tem um filme que a calculadora é muito mais precisa, muito mais rápida, porque é uma função de máquina, não de pessoas. E a calculadora não substituiu, por exemplo, a profissão do contador. As ferramentas são para otimizar o tempo. O resultado pode ser o mesmo que o humano iria fazer, até porque ele programou, ele desenvolveu a ferramenta, né? Mas sempre o que rege é a questão do tempo. A gente precisa ganhar tempo, constrói ferramenta. Uma pessoa que trabalha com construção civil, o que ele faz? Em vez de ele ficar virando massa lá no braço, ele usa uma bitoneira. É uma ferramenta. É uma forma de inteligência artificial. Analógica. Exatamente. É isso, cara, Vini. Tu trouxe algo importante, tá? A gente está muito pensando na inteligência artificial, a gente tentou desmistificar o ano passado na nossa, que é a inteligência natural. Mas inteligência mesmo, o Vinícius colocou bem, nós temos desde que inventamos a faca. Sim, porque a faca é uma forma de inteligência artificial, porque ela tem ali um mecanismo para cortar, que alguém teve que pensar, corta. Então, quer dizer, os ferramentais analógicos também, se pensarmos nisso, eram ferramentais inteligentes. O que a gente está fazendo é uma inteligência mais digital, ou seja, a gente está evoluindo a capacidade de coisas fazerem coisas mecânicas para nós, aquelas coisas automatizadas. E isso a gente falou muito ano passado e agora o que a gente quer dizer é como usar essas ferramentas. A gente teve que aprender a usar faca, garfo, a gente teve que aprender a usar roupa, a gente teve que aprender a usar banheiro, a gente teve que aprender a usar. E a gente vai ter que aprender a usar essas novas ferramentas para o nosso proveito. A gente sabe que no planeta ainda tem gente que não toma banho em banheiro, então, mas é uma opção hoje, em teoria. Tirando isso, é uma opção não tomar banho em banheiro. Tem que ver as vantagens do uso dessas ferramentas. E o Vinícius ali foi perfeito na questão da bitadeira. Por quê? Porque se eu posso usar máquinas para levantar prédios bons e mais rápidos para todo mundo, para que eu vou fazer humanos ficarem com problema de coluna, quebrar braço, se furar, se machucar, usar produtos que não são tão bons para o corpo, né? Aí os dois aqui, principalmente tanto o professor Luciano quanto o Vinícius, que também é professor de educação física, podem dizer o quanto isso faz mal para o físico. Então, assim, o que a gente vai dizer é muito melhor ser um pedreiro sentadinho, pensando de forma natural, usando pernas e braços e espinhas dorsais, né, que liga tudo, robóticos, que podem quebrar, tu vai ali, põe um novo, porque tu sabe como fazer, tu estragou alguma coisa, tu pede para consertar, do que um humano que não tem conserto. Só que a única coisa é que agora esse pedreiro vai ter que evoluir, como teve antes. Porque tinha pedreiro antigamente que usava a mão como colher de pedreiro, madeira, aí tem o colher de pedreiro. Aí da colher de pedreiro chegamos na britadeira, da britadeira chegamos no bloco para montar. Agora tem o robô que monta. Agora, então, é isso. O que eu vejo, que eu vou tocar aqui, queria a visão de vocês aí, que provavelmente a gente vai falar muito, que chegou a vez do humano, tá, da sociedade humana aceitar, o último suspiro dela vai ser a leitura de um livro. Porque não existe mais se formar no primeiro grau, se formar no ensino médio, se formar na faculdade. É muita informação acumulada e tu vai se formar a vida toda. O que para nós antes era opcional, estudar,
fazer as séries e fazer isso, para mim, agora virou obrigatório. E eu queria ver, assim, para a gente iniciar o ano, o que vocês acham disso? Retomando essa questão que tu falou agora no final, Garcês, a questão da formação, isso também sofreu evolução com o tempo. Existem métodos diferentes, teve testes no meio do caminho aí na nossa evolução de metodologias diferentes, construtivismo e tal. Algumas vezes tentaram de um jeito, não funcionou, daqui a pouco era interessante a gente trazer alguém da área da pedagogia aí para falar um pouco mais também esse ano, né, mostrando essa parte. Boa! Para a gente não falar a esmo, assim, mas a própria educação, a formação da educação evoluiu, né? A gente sabe de países aí que não existe uma escola formal onde tu vai estar sentado. Inclusive, essa semana eu vi uma notícia, não me lembro se Dinamarca ou Holanda, que tinha uma cidade onde eles estavam iniciando o ano apresentando para as crianças a biblioteca. Porque eles não Suécia? Isso, Suécia. Não conheciam livros físicos. A escola já há anos tinha abolido o material físico, usando só o digital, a quarentena ampliou isso, e esse ano a surpresa no início das aulas foi levar as crianças na biblioteca da escola, que tinha sido renovada, para eles interagirem com os livros que seriam usados durante o ano, não apenas o ferramental digital. Né? Então, porque aconteceu um grande problema. Ótimo exemplo do Vinícius. A Suécia foi um dos primeiros países que digitalizou o ensino desde a educação fundamental. Então, desde o primeiro ano, as crianças já tinham acesso a tablets. Não usavam mais livro, caderno, era tudo digitalizado. Mas o que aconteceu? Depois de uns 10 a 15 anos desse modelo, começou a se notar que o nível de cognição das crianças e até mesmo da motricidade fina começou a cair. Opa, temos um problema. Qual é o problema? Estímulo. O estímulo que o tablet me dá, ou que até mesmo um teclado me dá, ele é muito parecido, são movimentos muito repetitivos, né? O tipo de movimento que eu faço. Para o cérebro, um movimento repetido, ele faz uma vez só. Não precisa pensar para os próximos, porque é o mesmo. Então ele simplesmente liga o piloto automático lá, ó, fica fazendo isso que tá bom. É diferente de escrever. Quando a gente escreve à mão, nossa, o Vinícius sabe a quantidade de músculos que a gente envolve, né? Músculos de motricidade fina mesmo. E cada movimento deles exige do cérebro um caminho, a gente chama de engrama, né, Vinícius? Que é um caminho motor que é altamente complexo. Então, para escrever daqui a pouco uma letra, eu utilizo muito mais, digamos assim, poder de processamento do que para apertar uma tecla. Né? Para apertar uma tecla, qual é o poder de processamento que eu preciso? Né? Quase nada. Mas para escrever uma letra, exige muito. E aí, esse ano, me surpreendeu também, porque logo a Suécia, que foi um dos pioneiros nessa educação digital, livros texto. As crianças receberam livros. E folharam aqueles livros assim, nossa, como se fosse uma alta tecnologia. E vão ter que escrever nos livros, enfim. Daí eles chegam e guardam os tablets, guardam os telefones. Foi impressionante ver as imagens, assim, as crianças, o site, eu posso pegar um portal, um site na mão e correr as páginas. Tem um colega, um ex-colega na empresa lá onde eu e o Garcês trabalhamos, o sobrinho dele ficaram muito impressionados com uma máquina de datilografia, que era um computador com impressora junto e não precisava ligar na luz. Eles ficaram muito impressionados de que eles podiam digitar e já sair em papel, não precisava de impressão. Então, a mesma coisa que o pessoal da Suécia, e foi bacana de ver aquilo. E assim, ó, e aí aproveitando isso, já direcionando um pouquinho para o fim, assim, porque isso é só a nossa abertura do ano, vai ter mais gravações, a gente vai ter continuidades, inclusive dessa. Notem que é isso que a gente vai falar esse ano. Esse papo prazeroso, que é exemplo da Suécia. Digitalizamos, vimos o que dava para fazer, voltamos atrás, temos que melhorar, porque eles viram que precisavam melhorar o quê? A inteligência natural. Nós vamos usar muito esse termo,
que a gente terminou o ano passado falando, não sei se foi invenção, e eu sempre vou repetir do nosso querido Luciano, mas eu já me apropriei, então é invenção nossa aqui no mínimo, tá? Da nossa equipe toda aqui, é nossa, é inteligência natural. Talvez, no fim do ano, a gente até escreva um livro acadêmico sobre inteligência natural. Fica aí o nosso desafio, Luciano, Vinícius, nós três escrever um livro Talvez nesse eu consiga sentido. descrever. Vamos dar esse exemplo para o nosso público aí, tá? Eu também quero escrever bastante, eu escrevo muito. Talvez fazer um livro em conjunto, não. Quem vai puxar aí nós provavelmente vai ser o Luciano. Fica aí o desafio. Vou começar então. Isso, vamos lá, vamos escrever sobre inteligência natural e o impacto dela, a melhoria dela e o impacto nela na sociedade humana. Então, assim, ó, encerrando, eu gostaria de ver aí últimas palavras aí de todo mundo, fazer esse ciclozinho antes da gente dar um tchau. O que teríamos para falar? Começamos pelo Luciano? Ou pode ser tu, beleza? Vai. Bom, eu vou deixar então uma sugestão relacionada aos nossos temas, uma sugestão de filme do cinema que trata exatamente do que a gente quer dizer, que é Estrelas Além do Tempo, um filme fantástico de 2017, que tem um elenco fantástico também, e fala das mulheres que trabalhavam na NASA numa época em que não existiam computadores. Então, elas eram os computadores humanos. Elas faziam os cálculos para o lançamento dos foguetes, sabe? A trajetória, velocidade, quanto de combustível, era tudo feito à mão. E no filme mostra, sem spoiler, porque é um filme de 2017, né? O filme mostra o primeiro computador da IBM que a NASA comprou. E daí teve todo aquele rebuliço das mulheres, né? Poxa, vão perder o trabalho para uma máquina. Elas podiam ter se acomodado e realmente desistido. O que elas fizeram? Estudaram como usar aquela máquina. Quando ninguém tinha feito isso, quando o computador finalmente foi instalado e ninguém sabia usar, eu me lembro elas tinham estudado e não perderam os empregos porque elas eram as únicas que sabiam operar o computador. É uma tecnologia que substituiu o trabalho humano, só que não substituiu o humano. Esse é o meu recado e dica aí de filme já. Vini? A minha dica fica para o pessoal dar uma olhada no nosso portal da Mag Company, né? Vai ter os links aí na descrição. Rever muito do que a gente tocou em alguns pontinhos aqui, o professor falou a questão da parte de estimular a parte cognitiva através do motor, foi falado em um dos episódios sobre Jurassic Park, né? Questão do livro, quem tiver interesse vai ter ali o link para aquisição. Futuramente vai ter a publicação, divulgação do novo livro, da Fisiologia e Culinária, né? Vamos ver o que a gente vai desenvolver durante o ano, né? Perfeito, pessoal. Então, agora eu vou aqui me despedindo de todo mundo. Luciano, despedindo do Vinícius, nosso grande Weber Administrator, o cara que cuida de tudo para nós aqui, está no ar, tá? E dando um tchauzinho para vocês, sigam os nossos canais, estamos em todas as redes, disseminando conhecimento em todas elas, no LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo que você puder, levando a mesma informação, tentando ajudar todos com a disseminação do conhecimento a saber separar num mundo cada vez mais difícil, tá? Esse é o nosso trabalho. Então, até mais, um feliz 2024 para todos.